Paraná TV volta a falar de aposentadoria. Ontem a gente já tratou desse assunto aqui, mas vieram muitas perguntas. Como não deu tempo de responder a todas, a aposentadoria voltou à nossa pauta. Tiago Pereira, é um bom sinal, né? A gente consegue perceber que tem muita gente querendo se programar melhor para chegar mais tranquilo nessa nova fase da vida. Boa tarde, Patrícia, a todos. É bem isso mesmo, viu? Afinal, a gente contribui a vida inteira e quando ficar velhinho, quer viver uma velhice bem programada, tudo organizado, né? Por isso a gente convidou aqui um especialista, o advogado João Dias Filho, e ele já vai começar respondendo pra gente. Boa tarde, João. Muito obrigado pela sua participação aqui. É um assunto que mexe mesmo com as pessoas, né? Boa tarde. Realmente é um assunto que todo mundo tem interesse, porque todo mundo, no final de contas, quer se aposentar, né? Então, pensar em aposentadoria é uma coisa que interessa a todos. Então vamos ver lá então no telão a primeira pergunta. A primeira pergunta é do telespectador de Apucarana. Ele quer saber o seguinte: minha mãe trabalhou dos 12 aos 37 anos no sítio, há 20 anos mora na cidade, nunca trabalhou registrada e nunca pagou INSS. Hoje tem 58 anos e ele quer saber se ela consegue se aposentar. Olha, pelo que a gente está vendo aí, dificilmente ela vai conseguir se aposentar. Porque para se aposentar como trabalhador rural, a mulher tem que ter 55 anos de idade. Então ela tem 58 anos de idade. O requisito da idade, de fato, ela já tem. Só que me parece aí que falta o requisito da carência da contribuição aí. Ela trabalhou na lavoura, mas há muitos anos atrás, pelo que eu percebi aí, já há alguns anos que ela está na cidade sem contribuir. E o INSS exige que ela tenha trabalhado antes dela completar os 55 anos ou agora os 58 anos. Como já faz mais de 20 anos que ela não trabalha, dificilmente ela irá conseguir se aposentar como trabalhadora rural. Vamos ver então mais uma pergunta de um telespectador. É a Vera. Ela pergunta o seguinte: trabalhei o tempo todo no campo, mas não consigo comprovar todo esse tempo. O que faço? Como é que funciona para quem trabalhou no campo? Essa dúvida da Vera é muito comum, né? O problema de se aposentar como trabalhador rural é fazer a prova do serviço rural. Então a Vera está falando, olha, eu não consigo me aposentar, porque ela não consegue provar que de fato trabalhou na lavoura. O INSS exige documento, prova que trabalhou na lavoura. E sem documento não é possível, ou seja, não basta ter só testemunha. Existe um entendimento que testemunha só para comprovar tempo de serviço rural não é suficiente para se aposentar. Eu tenho uma outra pergunta aqui que é do campo também. Ó. A Vânia quer saber, morei e trabalhei 33 anos no sítio e tenho papéis que comprovam isso. Posso pegar o tempo do sítio, juntar com o da cidade e se aposentar? Olha, essa situação é um pouco diferente da anterior. Essa daí ela tem documentos, ela já afirmou que tem documentos e ela quer aposentar como trabalhadora urbana e somar o período rural. Nessa situação é possível sim somar o período rural com o período urbano, desde que ela tenha contribuído no mínimo 15 anos na cidade. Se ela tiver 15 anos contribuído na cidade, ela pode, com a documentação, somar com o período rural. A gente tem uma outra pergunta no nosso telão ali, olha, é o seguinte: minha mãe sofre de depressão e toma vários remédios controlados. Ela tem 53 anos. Tem como aposentá-la? Tá, nessa situação de depressão, hoje é muito comum as pessoas buscarem ajuda ao INSS, pedir para se afastar. Para ela se aposentar, eu acho que no caso de depressão, ela deve estar tentando, mais provavelmente, o benefício do auxílio-doença ou, eventualmente, a aposentadoria por invalidez. É possível, sim, ela depende de perícia médica, ela tem que passar pelo perito do INSS, comprovando essa depressão e desde que torne ela incapaz de trabalhar, ela pode conseguir o benefício. Olha, o Marcelo Barroso, ele diz assim, ele é de Londrina. Tenho 47 anos, estou tratando de depressão, síndrome do pânico e fibromialgia. Posso requerer aposentadoria proporcional? Nessa situação aí, me parece que não é o caso de aposentadoria proporcional. É o caso de aposentadoria ou por invalidez ou auxílio-doença. Até porque para a aposentadoria proporcional ele teria que ter no mínimo 53 anos. Mas como ele está falando de doença, provavelmente ele está tentando se aposentar ou por invalidez ou receber o auxílio-doença. Tem muita pergunta, doutor. Mais uma ali, olha, no telão. Célio da Vila Romana pergunta: minha sogra é viúva e não tem nenhuma renda. Ela tem 62 anos e nunca trabalhou fora. Tem algum direito de aposentadoria? Não, a princípio ela não vai conseguir se aposentar. O que ela pode conseguir na prática é um benefício assistencial. Ela tem 62 anos, é isso, né? 62 anos, como ela nunca contribuiu à Previdência Social,
em regra, ela não vai conseguir se aposentar, porque para aposentar você tem que contribuir, tem que pagar a Previdência Social. Então, nesse caso aí da sogra aí do telespectador, o que será possível, eventualmente, é o amparo social, conhecido como LOAS. Só que para conseguir esse benefício, é necessário que ela tenha 65 anos. Faltam 3 anos ainda. Ok, doutor, muito obrigado pelas informações. Lembrando que as pessoas, para saberem aí mais informações, é só ligar no 135, é o telefone de serviço do INSS.